Marcos, capítulo 11. Uma das perguntas que a gente mais ouve, mais vê, em congressos que vamos, e eu sei que muitos dos irmãos também, quando algum outro evangélico, alguma outra pessoa de uma outra igreja, ela encontra você, a pergunta que se faz principal é: qual é a visão da sua igreja? E porque criou-se no Brasil justamente esse formato de igreja. Quem é a aliança que você tem? E tantas outras perguntas são feitas. E quando pastores se encontram, aí é mais forte ainda, né? Qual é a visão que você tem para a sua igreja? E nós também ficamos nos perguntando: qual é a visão que Deus tem, ou que o pastor tem para a igreja? E muitos que respondem a isso, muitas das vezes afirmam que vão bem. Estou indo bem. Estou indo bem porque eu recebi uma nova visão, uma visão ampla, uma visão boa, uma visão realmente que faz com que a gente possa crescer, avançar. Mas, querido, olha, nós precisamos, conforme Jesus, ele fala aí, voltarmos a termos a visão dos céus, a visão que o próprio Deus realmente estabeleceu. E se você não tiver essa visão, tudo que você fizer, as pessoas os veem como ultrapassado. E nós precisamos nos fazer um alinhamento. Este ano é o ano da oportunidade de Deus e precisamos desse alinhamento. E a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: a igreja não é minha, é a igreja de Deus. A gente está cheio de coisas que a gente faz por a gente mesmo. E quando a gente faz a gente faz quando quer, quando assim a gente acha que deve fazer e como a gente acha que deve fazer. E assim começou a igreja do século XX, século XXI. Né? E nós precisamos voltar a isso. Se ele não trouxer a visão dele, tá certo? Nada adianta de visão de nenhum de nós. A segunda coisa que precisamos trazer muito claro para nós é que Jesus, ele é o cabeça do corpo. Uma coisa que tem que ficar muito clara para nós, irmãos. Por que eu estou na igreja? Você não está na igreja para fazer o que você quer. Como é interessante a gente perceber, queridos, que num século como esse nosso, de tanta cultura, ainda há um povo que se diz povo de Deus, escolhido de Deus, separado de Deus, que a gente entra na igreja, a gente adora, a gente louva, a gente busca o Espírito Santo, e esse povo que faz tudo isso é o mesmo povo que não deixa o corpo ser guiado pela cabeça. Você faz o que você quer, você faz como você quer e o que você deseja. Essa é a realidade hoje de muitas igrejas. E aí Deus, ele vem com a visão dele para a igreja. Como ela deve ser. Deus vem dizendo como essa igreja ela deve operar. Deus vem dizendo quais são os objetivos dessa igreja. E Deus ainda diz mais: a única coisa que pode sustentar essa igreja, Deus diz. E nós vamos pegar o estudo que nós pegamos semana passada. A minha casa será chamada Casa de Oração. Juntando com a de hoje, creio que é da próxima semana, para que nós possamos saber o que é que ele pensa, o que é que ele acha da igreja dele. Na semana passada nós falamos sobre o profeta Ezequiel. Ele saiu pelo vale de ossos secos.
E diz a palavra do Senhor que ele começou a falar, a profetizar. Ele fez conforme Deus tinha determinado. E diz que houve um barulho, eles se juntaram, veio carne, veio nervo, veio um monte de coisa. Mas uma coisa chama a atenção é que eles não tinham vida. Então a igreja ela pode ter muito barulho, muitas reuniões, muitos encontros, muitos eventos, mas não ter vida. E aí ele ouve de novo o próprio Deus falando e diz que deveria o quê? Soprar a vida de Deus. E quando soprou, aquilo que não tinha vida, que tinha só barulho, que tinha só carne, tinha só nervo, começou agora a ter a vida de Deus. Então nós percebemos o quê? Que nós podemos ter estratégias, nós podemos ter técnicas humanas para conquistar vidas, mas se não tivermos a vida de Deus, o sopro de Deus nas pessoas, de nada vale. O que adianta termos tanta coisa e faltar a vida? Não adianta. Então nós precisamos disso. Em Marcos 11, verso 17, aí vem a primeira visão, a primeira parte da visão da igreja de Jesus. Jesus aqui ele mostra aos seus discípulos o que na verdade significava essa igreja. Ele diz: e os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Amém? Se nós desejamos ver um grande avivamento mesmo, nós precisamos começar a levantar um clamor a Deus para que esse avivamento ele seja estabelecido. Precisamos clamar a Deus por algo que só Ele pode resolver. Como igreja, não há estratégia alguma que faça com que você mude, se não for através do clamor a Deus, através da oração. Não há, irmãos, olha, nós podemos fazer o que quisermos, piqueniques, jantares, encontros nossos, reuniões e mais reuniões, mas se nós não clamarmos a Deus e dizer, olha Deus, só o Senhor pode mudar, transformar meu cônjuge e nós pastores, os discípulos, a igreja, só Ele, se não entendermos isso, que só através do clamor, de uma busca incessante, através da oração mesmo fervorosa, não é só fervorosa que eu falo, não é grito, mas é constante, nós não teremos avanços nenhum no reino de Deus. Nós vamos ter melhoras, vamos estar melhor um tempo, parte de um tempo vamos estar bons, porém retornaremos ao nosso passado, porque diz a palavra do Senhor que o cão, ele volta ao seu vômito, ou seja, após ele sair, após ele passear, após ele fazer um monte de coisa, ele volta a praticar as coisas antigas. E muitas das vezes, por nós não clamarmos a Deus por esse impossível, nós temos visto o quê? Pessoas que avançam por um tempo, mas não conseguem se manter. Não consegue se manter firme, não consegue se manter em Deus, focado em Deus. E aí a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vai vivenciar uma época de altos e baixos, de momentos bons, momentos ruins. Então nós precisamos resolver através da oração os problemas insolúveis. Você está com quanto tempo? Aonde está o teu filho? Onde está a tua filha? Querendo ou não, irmãos, nós podemos dizer assim, olha, Deus é que sabe. Não, Deus não é que sabe, não. Nós precisamos começar a clamar a Deus para que Deus possa resolver esse problema. Filhos frios, apáticos, afastados, desanimados. Ou vamos ficar esperando uma tragédia, porque colocaram na mente nossa, se não vier pelo amor, vem pela dor. Então vamos aguardar uma tragédia. Você que sabe, olha, vai vir a mão do Todo-Poderoso, mas por que não vai a oração dos santos?
Ao invés de vir a mão do Todo-Poderoso pesando ou liberando você para que o diabo tenha acesso à sua casa, ao seu filho, à sua filha, por que não clamarmos a Deus e dizer: Deus, olha, só o Senhor na minha vida, só o Senhor na minha casa, na minha família. Não podemos achar normal, irmãos, filhos desgarrados, fraqueza espiritual, pessoas fracas espiritualmente. É algo que a igreja precisa clamar. Jesus passou 3 anos, eles passaram 3 anos no ministério de Jesus. Quando chega no final da vida de Jesus aqui na terra, o que encontra são homens ainda fracos espiritualmente. E por que essa fraqueza espiritual nossa? Não é que nós não estamos vindo à igreja, não estamos dizimando, ofertando, isso, não estou falando de fraqueza espiritual dessa forma. Mas fraqueza espiritual mesmo, que não tem desejo, não tem sede, vontade de fazer a vontade de Deus. E da onde é que vai vir isso, pastor? Vai vir de um congresso que nós vamos realizar e vamos trazer um preletor de uma outra nação para que ele possa trazer essa unção, e essa unção ela possa mudar as nossas vidas. Eu pergunto a você: quantos congressos você já participou? Quantos congressos de avivamento você já participou? Quantas personalidades importantes do mundo você participou e nada mudou na vida? Então nós podemos dizer o seguinte, que precisamos justamente é de um clamor, é clamar, é buscar a presença de Deus, é dizer: Senhor, olha, Tu tens que mudar essa situação. Casamentos. O índice está sendo grande dentro das nossas igrejas de separação. É normal? Não é normal, querido. E o que é que falta? Falta a igreja colocar em primeiro lugar a sua missão. A minha casa será chamada casa de oração. É entrarmos na igreja para orarmos. É entrarmos na casa de Deus para orarmos. É irmos à nossa casa e orarmos. É sentarmos com nossos filhos e orarmos. É os nossos filhos nos ver orando. São coisas que perdemos. A segunda parte da visão dessa igreja de Jesus é que nós não podemos continuar condenando o mundo. O mundo, presta atenção que eu vou te dizer, o mundo, ele não está aí para eu e você condenarmos. O mundo é o nosso campo missionário. Amém? Não é para dizer: olha, isso não presta, esse mundo não quer nada, as pessoas não querem nada. Não, esse mundo já está condenado, irmãos, o diabo já está condenado. Mas nós como igreja, nós precisamos mostrar aos nossos discípulos que isso que a gente chama de mundo, de que pessoas não prestam, não servem para nada, é mentira do diabo. Porque foi para eles que nós fomos enviados. Ide por todo mundo. Então temos que tirar essa mentalidade que o nosso vizinho, ele não presta. Temos que tirar a mentalidade de que aquelas pessoas, os transeuntes das nossas ruas, eles não valem de nada, eles não prestam. Não, ele é o nosso campo missionário. Aquela pessoa que mora perto de você, ele não é um chato, não é uma chata. Ele é o campo missionário da igreja. Se você recebeu um vizinho recente de mudança, ele é seu campo missionário. Mas a igreja, ela entrou numa lógica seguinte: o mundo não presta. E nós vamos criando nossos filhos dizendo assim: olha, o mundo não presta, o mundo não presta, o mundo não presta. E vamos nos trancando dentro das igrejas. Mas o mundo é para que nós possamos conquistar. Amém? Para que a gente possa transformar esse mundo. E isso é uma ação. É a visão que a igreja tem que ter. Qual é a visão da minha igreja? A minha igreja é uma igreja que ora. Qual é a visão da minha igreja? A igreja é uma igreja que
evangeliza, que toca em vidas. Qual o congresso que você vê assim, congresso de oração? Vamos fazer um congresso para orarmos. Não existe. Mas é isso que vai trazer o poder de Deus para dentro da igreja, irmãos. Então o mundo não é para nós condenarmos. O mundo não é o nosso inimigo. Eu não posso ver o mundo como esse meu inimigo. O mundo é o meu campo missionário. E diante disso, Paulo, 1 Coríntios capítulo 5, escreve com clareza à igreja a advertência do que é ser igreja. Olha só o que Paulo diz. E preste atenção que eu vou te dizer. As palavras mais severas. Isso aqui eu quero mostrar a você que o mundo ele não é o nosso inimigo, mas ele é o nosso campo missionário. As palavras mais severas do Novo Testamento, elas não são direcionadas ao mundo. São direcionadas aos santos, aos crentes. Muito interessante isso. Porque a tendência nossa é estarmos condenando que as pessoas não querem. Aquele cara que trabalha comigo não serve de nada. E aí Paulo ele diz, olha, verso 12. Porque que tenho eu em julgar também os que são de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Paulo estava falando assim, vocês julgam demais os de fora. Não teriam vocês que julgar os de dentro? Porque os de fora, Deus julga. Agora vamos para, uns 4 textos somente, tem vários, mas vamos 4 advertências à igreja, não é o mundo lá fora. 1 Coríntios 3:1. Olha o que aqui diz. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Como leite, com leite vos criei, e não com carne. Porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Advertência a quem? Aos santos. Paulo estava advertindo a igreja. Agora vamos para capítulo 10 de 1 Coríntios, verso 21. Ele diz, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Outra advertência. A terceira, Hebreus 3:12. Ele diz, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E aí nós vamos para Apocalipse capítulo 3, verso 15, uma outra advertência aos crentes. Conheço as tuas obras, verso 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vamos ver entender um pouco esses textos aqui. Deus mesmo, através de Jesus e dos apóstolos aqui, está advertindo que o maior perigo que nós podemos enfrentar na caminhada da vida cristã é nos afastar do Deus vivo. É fácil se converter, é fácil vir à igreja,
Mas afastar-se do Deus vivo é uma coisa que, se nós não observarmos claramente, vamos nos afastando pouco a pouco e não sabemos por onde foi que começou. Aí vem as dissensões, as fofocas, vem os disse-me-disse, vem tantas outras coisas que nos afastam. Às vezes a gente acha assim, irmãos, veja só, um comentário pode fazer com que eu me junte a pessoas, 2, 3, 4, 5 pessoas. Mas esse mesmo comentário que faz com que eu possa me juntar com 5, 6, 7 pessoas, ele me afasta do Deus vivo. Por isso que vem as advertências. Por isso que ele diz, olha, a igreja, ela não pode, nessa caminhada de vida cristã, viver de forma tal que ela não se aperceba que está se afastando do Deus vivo. Simples. Já ensinei essa técnica. O que não é de Deus é do diabo. O que não é Adão é Eva. Se aquilo que eu estou fazendo tem respaldo dos céus, glória a Deus. Se aquilo que eu estou fazendo me afasta do Deus vivo, arrependimento para mim. Só há um caminho. Mas a igreja pode, as pessoas elas podem decidir. Quando a gente fala igreja, não é templo, é pessoa. Você decide o caminho que você quer andar. Aí Paulo, quando ele começa 1 Coríntios 5, 12, ele diz o seguinte, olha, o problema da igreja de Roma não é o humanismo, não são as pessoas, não era a imoralidade que existia. E nós podemos trazer para nós, o problema do Brasil, o problema da igreja no Brasil, em Aracaju, no nosso Nordeste, não é o humanismo. Não é a falta de moralidade. Está muito pervertido. Há muita imoralidade. Não é isso. Não era o problema da igreja primitiva aqui, a igreja de Roma, de Coríntios, que Paulo está falando. Ele diz, olha, o problema não é a bruxaria. Porque vocês lembram que alguns se convertiam e traziam os seus livros de bruxaria para ser queimados. Eles faziam isso. Aí Paulo diz, olha, o problema da igreja primitiva não são as bruxarias que estavam presentes no Império Romano. Mas o maior problema era os santos se distanciando do autor da vida. O maior problema hoje, vou repetir, não é a bruxaria, a feitiçaria. Hoje as pessoas vão adorar a Iemanjá. Esse não é o maior problema, querido. O maior problema não é que você viu estrupo, que ontem um pai ali no Marcos Freire matou a sua esposa, matou 2 filhos. Não é esse o problema, que nós chegamos e dizemos, olha a moralidade, onde é que está, a quantidade de estrupo que estão tendo. É homem com homem, mulher com mulher. Esse não é o maior problema. O maior problema é que os crentes, os escolhidos, os avivados, os chamados, os separados, os santos, estão se afastando do Deus vivo. Esse é o problema maior. Que nós podemos aqui começar a citar. O problema maior são as novelas. O problema maior é o homossexualismo. O problema maior, irmãos, é que nós estamos nos afastando, muitas das vezes, sem nos percebermos, do autor da vida, daquele que nos deu graça, que nos perdoou, nos purificou, e que somos o que somos, somente pela graça de Deus. Outra coisa que nós podemos observar nesse texto, irmãos, é que nós, como igreja, estamos deixando que o mundo nos evangelize. O mundo, hoje, ele evangeliza a igreja. Prova disso, shows.
O mundo criou e evangelizou tanto a igreja, que a igreja hoje é voltada a show. O mundo criou o carnaval. E pelo mundo ter criado o carnaval, nos evangelizou de tal forma que nós criamos os nossos carnavais. Estamos sendo evangelizados. Eu não estou falando de uma igreja, irmãos, que outra não, é a nossa. E eu não estou falando de outro pastor, não, de mim também. Essa palavra é para mim, como pastor também de igreja. Porque muitas das vezes a gente começa a fazer coisas que a gente captou para onde? No mundo. Se você olhar as atividades das nossas igrejas, 80 ou 90% foram ideias surgidas do mundo. Não fique escandalizado do que eu estou te dizendo, mas é uma verdade. O mundo, e olha que a gente está estamos indo além do que o mundo tem ensinado. Se você for para um cinema, você não pode ligar o celular, mas na igreja você usa e acha normal. E se o pastor brigar, ficam com raiva. Você vai para um terreiro de Umbanda, não vá, mas deixa eu te dizer como é. Todo mundo quieto, silêncio, porque o espírito vai ser baixado. Mas aqui a gente conversa e quando a gente briga, o irmão ainda fica com raiva. Mas no terreiro, pode perguntar essas mães de santo, você vai ver. No mundo, quando você quer ser revestido do demônio, você se tranca, fecha a tua porta e vai orar ao pai deles em secreto, que o pai deles em secreto responde. Mas a gente não acredita nisso. Eles ficam 7, 15, 20 dias, abre a portinha, joga uma galinha viva, eles matam, comem para sobreviver, para ter a marca do santo dele. Todo mundo conseguiu entrar na igreja, irmãos. Eu citei 3 coisas aqui que eu queria que você não respondesse, mas só pensasse em você. Quer ver como o mundo nos evangelizou? Quantos? Não responda, só para você. Nos últimos 3 meses comprou um bilhete de loteria federal? Estou falando de crentes. Quantos nos últimos 3 meses assistiam filme pornográfico? Estou falando dos santos, dos separados. Quantos? Nos últimos 3 meses, quantas pessoas evangélicas, até pastores, porque às vezes a gente acha que pastor é diferente, criaram isso e aí as pessoas acham, eu vejo que todo mundo é igual, eu sou igual a você. Todos os pecados destituídos estão, afastados estão da glória de Deus. Mas quantos você conhece que estão se separando, se divorciando? Quantos você conhece? Qual foi a notícia dos últimos 3 meses que você ouviu? Olha, pastor fulano se separou. O mundo entrou na igreja e evangelizou a igreja. Quantos jovens nos últimos 3 meses usou uma camisinha? O mundo entrou na igreja. O mundo está entrando na igreja, evangelizou a igreja. Quantos nos últimos 3 meses, 6 meses, teve o seu nome no SPC? Fomos evangelizados, irmãos. Estamos sendo evangelizados pelo mundo. Quantos? Não se choque.
Quantos? Eu não sei se é 6 meses, mas vamos dizer que seja 6 meses, uma novela. Quantos nos últimos 6 meses acompanhou fielmente uma novela? Quantos? Não estou falando do mundo. Porque hoje é fácil a gente chegar e só criticar o mundo, bater no mundo. Tá? Hoje nós vamos conversar com a gente. Paulo está conversando com a gente. Imagine você, Paulo, sentado nesse templo aqui, conversando com a igreja. E dizendo, olha, vendo tudo isso, não está na hora de vocês pararem de julgar os outros e julgar a si mesmo? Não está na hora da gente parar isso? Está na hora da gente achar que o vizinho ele é chato, que ele não presta, que ele é macumbeiro, que ele é feiticeiro? Não está na hora da gente parar isso e dizer, olha, eu é que estou me afastando do Deus vivo? Chegou a hora, igreja. Chegou a hora da gente clamar a Deus, buscar a presença de Deus, buscar o Espírito Santo e pedir para que Ele possa realmente restaurar as nossas vidas. Porque em vez de um remanescente santo, poderoso, consagrado a Deus, um povo separado, santo, um povo eleito por Deus, que esteja à disposição dEle, nós estamos vendo hoje o sistema do mundo tendo mais de nós do que Deus tendo da gente. Nós passamos mais horas, irmãos, em sintonia com o mundo do que com Deus. De 24 horas por dia, você tem 10 minutos cansativos com o Espírito Santo. E nós temos, vou falar por coisas que eu gosto, não vou falar de você não, vou falar de mim. Nós passamos 90 minutos assistindo um jogo de futebol e não nos cansamos. Nós ficamos, aí eu já saio um pouco, porque eu não sou muito ligado a filme. Mas um filme, 1h30 assistindo um filme atrás do outro. E não temos tempo para o Espírito Santo. Se pegarmos a Bíblia, o amigo chega na hora. Que amigo? O sono. Porque parece, irmãos, que há um complô, há uma amizade hoje muito forte entre a Bíblia e o sono. Só dá sono na igreja, só dá sono quando vou ler a Bíblia. Já percebeu isso? Você chega em casa, você está aqui de noite, aí dá aquela cochilada, dá. Mas chega em casa, fica até meia-noite. Assiste Fantástico, assiste os gols da rodada, assiste Tela Quente, não sei se é Tela Quente, mas assiste o filme da noite. Mas na igreja, eu sei porque eu filmo. E às vezes a gente não coloca. Mas a gente fica, irmãos. Estamos sendo evangelizados pelo mundo, irmãos. O mundo tem entrado facilmente. Não sou contra, eu tenho Sky. Mas nós pagamos com facilidade. 70, 80 reais por mês durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Mas não investimos no reino de Deus. Somos e estamos sendo evangelizados pelo mundo. Sem percebermos, muitas das vezes. Mas é isso que Paulo vem e adverte. Mas vamos voltar à visão da igreja. Nós conhecemos também vários tipos de, através dos meios de comunicação, vários tipos de visão. E determinada visão identifica o apóstolo. Geralmente é assim. Se for M alguma coisa de um apóstolo, se for G de alguma coisa é um apóstolo, se for casa é um apóstolo. Cada um vai identificando, um a um é outro apóstolo, vai identificando os seus apóstolos.
E nessas visões nós encontramos o quê? Jantares, redes, encontros, reencontros e tantas outras coisas nós encontramos como estratégia. Agora eu pergunto a você: qual foi ou qual é desses eventos que para orar? Nós só usamos a oração para o seguinte: abençoe o meu projeto, abençoe o meu evento, libera a unção de prosperidade para que eu tenha o retorno, eu consiga pagar tudo do meu evento. Ou seja, Deus me abençoe, me abençoe, me abençoe e me abençoe. Aí Jesus, falando em Marcos 11, ele diz: olha, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós tendes transformado em um centro de lazer glorificado. Vocês têm transformado em um local onde o pecado não é condenado, mas a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. E a última visão de hoje que eu quero falar, a terceira, é sobre o Espírito Santo. Não existe cristianismo sem ele. Podemos achar ou ter pensamentos diversos sobre o Espírito Santo, mas não existe, se você pegar a igreja primitiva, não existiu de forma alguma, você não vai conseguir ver igreja sem ele. A igreja não é igreja sem o Espírito Santo. A igreja não é igreja sem o Espírito Santo residindo nela. A igreja não é igreja sem o Espírito Santo transmitindo a ela a autoridade. A igreja não é igreja. Muitas das vezes eu vou, por quê? Porque o apóstolo está me mandando, o pastor está me mandando. Não, seja guiado pelo Espírito Santo. É ele que dá autoridade, é ele que comissiona. E nós temos que compreender isso, experimentarmos o Espírito de Deus. Porque se começarmos a experimentar, nós vamos experimentar o plano de Deus para a sua igreja, irmãos. Nós não podemos também edificar nada sem o Espírito Santo. Às vezes nós queremos edificar alguma coisa. Aí eu acho que é bacana dançar, eu acho que é bacana tocar, eu acho que é bacana pregar. Mas nós não podemos edificar nada sem o Espírito Santo. Agora eu queria hoje, encerrando, passearmos um pouco e ver como essa igreja nasceu. Porque a curiosidade maior das pessoas é essa: qual a visão da sua igreja, quem é que dirige a sua igreja e quem é o Senhor dessa igreja nossa. Atos 1, vamos lá para Atos 1. Vamos ver como ela nasceu. A gente tem que aprender. Muitas das vezes a gente sabe, mas a Bíblia diz que o Espírito nos conduziria a toda a verdade. Atos 1. Começa a história com Jesus ressurreto. E nessa história nós começamos a ver o quê? Jesus aparecendo aos seus discípulos durante 40 dias em diversos lugares. Leia e você vai ver que é justamente esse quadro que está sendo pintado, ou o início, o nascimento dessa coisa chamada igreja, que sou eu e é você. Nesses 40 dias, Jesus ele vem e ele não vai atrás de outros, mas ele começa a tratar, porque às vezes a gente diz: para que escola de discípulo, pastor? Para que estudar a palavra? Mas Jesus, mesmo ressurreto, ele vem e começa a tratar um por um. Conversa um por um.
começa a ver no coração de cada um deles. Num deles havia uma dúvida tremenda. Eu não sei, eu não acredito que ele tenha ressuscitado. Eu preciso ver, preciso tocar nele. Tinha outro que tinha voltado para suas tarefas antigas, abandonado tudo, porque simplesmente achava ele mesmo, olhando para ele, que não tinha perdão para ele, que ele tinha negado o autor da vida. E nenhuma delas negações, ele foi muito forte, enfático, em dizer: eu não ando com ele, eu não sei quem é ele. Olha só, para um discípulo que ficou 3 anos, para um discípulo que disse: vamos, subamos e morramos com ele, para um discípulo que, numa hora de ira, ele pega a sua espada e corta a orelha de Malco. Agora ele nega. E Jesus começa a tratar desses homens que deram-lhe as costas, porque diz a palavra do Senhor que na cruz só tinha João e a mãe, os outros tinham abandonado. Mas no entanto, querido, Jesus, ele confiava nesses mesmos homens. Ele confiava que aquilo que eles tinham recebido, presta atenção, porque isso pode ser até para mim e para você nessa manhã. Ele confiava que todo o ensino que eles tinham tido durante 3 anos com Jesus, se eles continuassem firmes, crendo, e se abrissem para aquilo que Deus ia enviar, eles se transformariam em homens diferentes, poderosos nas mãos do Deus Altíssimo. Aqueles mesmos homens, porque eles já tinham conhecimento, eles já sabiam a verdade, eles já sabiam a palavra. Houve um deslize, houve uma queda, uma falha, mas ele sabia. Então continue aí pensando. O mundo naquela época estava em trevas. Ora, Jesus tinha morrido. Tinham dito que ele tinha ressuscitado e havia um complô para dizer o seguinte: olha, vamos dizer que o corpo foi roubado, que os apóstolos, os discípulos, eles roubaram, para que eles não acreditem mesmo nessa tal ressurreição. E assim, eles começaram a propagar que os discípulos tinham roubado aquele corpo. Uma outra coisa para a gente pensar, com a proximidade da ascensão, porque a cada dia ia diminuindo, eram 40 dias, então ia diminuindo, já estava chegando o dia da ascensão. O que Jesus poderia dizer nesse grande dia da ascensão? O que Jesus poderia dizer no momento em que ele está chegando, ele está dizendo: caramba, está chegando o dia de eu me ausentar aos olhos vivos deles, porque eu vou ser assunto aos céus. Ele poderia dizer assim: olha, vamos preparar esses homens, vamos lançar uma grande campanha. Olha, pastor, Jesus está vindo, vamos lançar uma campanha aí no estádio, vamos fazer tantas outras coisas, vamos colocar um outdoor. Jesus poderia ter lançado várias opções para eles. Jesus poderia pedir a eles também para reservar o teatro de Jerusalém, para ali ele fazer uma série de eventos, onde as pessoas elas iriam para ali, e ao chegar ali, elas seriam realmente tocadas, como nós realizamos os nossos encontros, nossos projetos humanos. Jesus poderia dizer: olha, vamos começar agora uma série de publicidade para ficar mais conhecido, para que todos fiquem sabendo que Jesus Cristo, aquele que morreu, ele ressuscitou. Jesus também poderia dizer: olha, agora não, agora nós vamos montar uma estratégia, nós vamos nos dividir de 2 em 2. Vamos dividir em equipes e vamos sair pela cidade de Israel de uma só vez e vamos impactar essa cidade. Jesus podia também ter dito: gente, olha, a mensagem desse evangelho precisa ser levada aos 4 cantos da terra. E é urgente, vamos logo. Jesus podia ter feito tudo isso, irmãos. Mas quando a gente começa a ler Atos, a gente vê que o conselho é contrário a tudo isso, irmãos. Jesus instrui os seus discípulos algo contrário. Porque hoje muitos dizem assim: a igreja tem que avançar, vamos avançar.
E nós não gostamos dos ensinos de Jesus, gostamos dos ensinos dos homens. E no verso 4 de Atos 1, olha só o que é que ele diz: estando com eles, determinou-lhes, olha só, pesada essa frase, viu? Essa palavra determinar, palavra fortíssima, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Eles não entenderam nada. Jesus manda eles ficar, e aí eles não entendem nada. Ele disse: agora vai restaurar mesmo o reino de Israel. E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. É muito forte isso aqui, porque o mundo morrendo. O mundo agora sem o autor da vida. Pessoas que desconheciam o Evangelho. Homens que tinham a palavra de vida, porque tinha passado 3 anos. Homens que viram Jesus caminhando, e eles caminharam com Jesus lado a lado. E o que é que Jesus pede a ele? Esperem. Ficar em Jerusalém. Não é na contramão da sociedade de hoje, não é na contramão das igrejas. Não seria o tempo da gente esperar no Senhor mesmo? Aquele que prometeu é fiel, irmãos. Não temos que de ficar angustiados porque o tempo não chegou. Não somos nós que determinamos o tempo de Deus. Mas nós, a igreja do Senhor Jesus, ela precisa obedecer. Ficai. Jesus, ele manda eles esperar. Sabe por que ele fez isso? Porque Cristo sabia e sabe o poder do inimigo. Hoje, mais do que nunca, irmãos, temos uma convicção disso. Nós precisamos evangelizar, ganhar almas, ir na estrada, falar do amor de Deus. Mas temos que buscar o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque existe um poder do inimigo. E nós não podemos fazer nada sem o Espírito Santo. Vai virar uma Babilônia, uma Babel. Vai virar uma casa de confusão. Se nós não entendermos o princípio do Senhor. Tudo que formos fazer antes, eu preciso buscar o Espírito Santo. Por isso, Jesus disse: não, ficai. Embora vocês tenham a mensagem certa, Jesus disse: olha, vocês jamais vão conseguir cumprir essa tarefa que o próprio Jesus mesmo deu, se não tiver poder. E eu estou mais convicto a cada dia, irmãos. Cada evangelismo que a gente faz, cada congresso que nós realizamos dentro dessa casa, cada evento, por causa de nós mesmos, não é de outras pessoas, não é do mundo. O problema nosso não está no mundo, irmãos. O mundo não fala mal da gente. Quem aqui apanhou do mundo?
Você apanhou do seu irmão, fala mal de você, vai para os lugares, fala mal um do outro. Somos guiados por nós mesmos, fazemos o que nós queremos, quando nós queremos, e se nós quisermos, nós vamos, se não quiser, nós não vamos, porque não somos guiados pelo Espírito, somos guiados por nós, pela nossa carne, pela nossa vontade, porque a gente não gosta de determinadas pessoas, não gosta de determinados lugares, não gostamos de determinados eventos. Os nossos cultos, eles não são cultos para Deus, são cultos para nós, porque hoje o louvor não está bem, porque não me tocou, mas é para tocar você, é para você tocar os céus. Não é para nós criarmos ministério de louvor. Eu disse isso aqui semana passada. Não existe isso, foi criado pelo homem, ministério de louvor, porque todos nós somos adoradores. Existem pessoas que tocam, que cantam, que ministram este louvor, porém todos nós somos adoradores. Mas Jesus diz, olha, não adianta vocês terem a palavra, não adianta vocês terem Bíblia. Não adianta. Sem poder, não vão conseguir nada. Não adianta vocês sentar na sua casa, falar, olha, filho, vocês precisam de Jesus. Porque eles ouvem isso constantemente. Mas precisa de poder. E Jesus disse, olha, vocês fiquem. Só faça alguma coisa revestido de poder. Só queiram intentar alguma coisa no reino de Deus se forem revestidos de poder. Só queiram abrir uma célula revestido de poder. Só queiram estar no culto se forem revestidos de poder. Dentro dessa habilidade. Porque só Ele poderá nos dar a habilidade sobrenatural, irmãos. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo, querido, fará com que gregos, troianos, romanos, corintianos e tantos outros, não é Coríntia, time, cidades, estejam reunidas e no mesmo dia ouvem os apóstolos falarem em línguas. Só o Espírito Santo para fazer isso. Só o Espírito Santo para fazer com que a sua casa volte a ser a casa de Deus. Só o Espírito Santo. Podemos ter a melhor teologia, mas sem poder não adianta nada, irmãos. Ele diz, olha, não vão, fiquem. Não devemos ir a parte alguma, irmãos, se não tivermos recebido este poder. Não faça nada, não faça uma ceia, não faça uma ornamentação, não venha pregar a palavra, não venha tocar, se não for revestido de poder. Porque se você for revestido de carne, de você, de sua vontade, você faz quando você quer. Você faz quando você acha. Você faz para agradar os homens. Mas se for revestido de poder, não. Porque ele diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Aí nós vamos ver, irmãos, a manifestação da glória de Deus no nosso meio, na nossa igreja. Aí nós vamos ver mesmo você sendo surrado, chicoteado, caluniado. Mas mesmo assim, você glorificando a Deus. Que ao invés de ser caluniado, chicoteado, espancado, você ir na casa do outro, falar, olha, fez isso, fez aquilo. Não, você vai para Deus como Paulo e Silas. O que vamos fazer? Vamos criticar eles? Vamos falar que eles nos bateram o dia todo? Não, vamos fazer o que, Silas? Vamos cantar aos céus. Vamos glorificar a Deus. É dando glória a Deus, irmãos. É se revestindo de poder. Agora deixa eu dizer uma coisa. Tem que ter tempo. Não pense que esse poder vai vir 1 hora de manhã, 1 hora à noite. Tem que ter tempo com Deus. Você quer ver o seu casamento mudar? Tempo com Deus. Quer ver a sua casa ser restaurada? Tempo com Deus. Ah, mas o mundo, meu irmão,
poder de Deus transforma até um Saulo em Paulo de Tarso. O problema é que a gente não quer ter tempo com Deus, irmãos. Então a mensagem certa, eu encerro com isso. Não é ter essa mensagem toda certinha da forma teológica. É isso que Jesus prometeu a nós, irmãos. Mas Ele prometeu a nós poder. Ele não disse, olha, eu vou dar a você uma teologia. Não. Ele ensinou o caminho da vida. E nós precisamos ir por esse caminho, amém? Nós precisamos, irmãos, desse poder. Mas recebereis o poder, a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Foi neste ambiente que a igreja nasceu. Leia, e você vai ver, foi nesse ambiente aqui que a igreja nasceu. E se você for ver a sua vida, foi nesse ambiente que a igreja nasceu. O que é que precisamos? Pedir poder. Não é poder para massacrar, para mostrar a ninguém que somos melhores do que os outros. Mas é poder para ver Deus agir em nós e através de nós. Esses homens, eles esperaram 120, mais ou menos uns 120. Eles esperaram até que do alto fosse revestido desse poder. E depois a história você já conhece desses 120. Foram homens que transtornaram o mundo. Se nós quisermos mudar essa sociedade, se quisermos mudar o Bugio, o Nordeste, o Brasil, nós precisamos do poder de Deus. Qualquer outra técnica não dará certo. Vamos baixar nossas cabeças. Eu queria que você falasse com o Espírito Santo. Com esse poder você vai poder enfrentar os desafios futuros. Há muitos desafios futuros para a tua vida, meu irmão. Aí você olha assim, minha filha está crescendo, meu filho está crescendo, minha família está crescendo. Como é que eu vou vencer? Parece que o mundo está indo de mal a pior a cada dia. Poder, meu irmão. Poder de Deus. Peça pelo poder de Deus. Pedro, irmãos, com esse poder deixaria de ser Pedro. Deixaria de ser Pedro fracassado e passaria a ser agora Pedro, pregador poderoso. Seria transformado Pedro aqui, não porque ele agora começou a frequentar um seminário teológico, não porque agora ele tinha mais conhecimento, não, mas é porque agora veio sobre ele poder de Deus. É esse poder que está disponível para nós, irmãos. É isso que nós precisamos. Talvez você diz, eu preciso mudar o quê? Espere. Diga, eu quero o teu poder, Pai. Eu quero a tua glória. Eu quero a promessa. Eu quero a virtude do Espírito sobre a minha vida. Meu irmão, que vai mudar você, a virtude do Espírito. Que vai mudar esta igreja. Que vai mudar a tua célula, a tua casa, a tua vida. É o poder de Deus. Podemos fazer congressos. Podemos fazer seminários. Podemos fazer eventos de adoração. Podemos fazer hips hops. Podemos fazer várias coisas, irmãos, conexões. Podemos fazer encontros, reencontros. Mas só vai mudar quando vir poder de Deus sobre as nossas vidas. Eu nunca vi essas coisas mudarem. As pessoas mudam 2 dias, 3 dias. Mas nós precisamos do revestimento do poder de Deus, da virtude do Espírito Santo. Fique em pé. Eu queria que você adorasse ao Senhor.